Vamos agora assistir ao teatro Mães da Promessa. Deus abençoe você neste tempo tão precioso. Família é promessa de Deus. Família é onde a vida começa. É onde o amor cresce. É no lar que se formam gerações. É onde o futuro começa a ser construído. E no centro de tudo isso está ela, a mãe, aquela que cuida, aquela que ensina, que sustenta e que ora, muitas vezes, em silêncio. Ser mãe é carregar promessas, é viver pela fé e é acreditar, mesmo quando não se vê. É permanecer quando tudo parece difícil. E ao longo da história, Deus escolheu mães. Não por serem perfeitas, mas por fazerem parte do seu plano. Através delas, gerações foram criadas, propósitos foram cumpridos e promessas foram sustentadas. E hoje nós vamos viajar por gerações e descobrir que através de cada mãe, Deus nunca deixou de cumprir uma promessa. No princípio, quando tudo parecia perdido, Deus fez uma promessa. Eu sou Eva, a primeira mãe. Fui criada no mundo perfeito, sem dor, sem medo, em plena e perfeita comunhão com Deus. Mas eu também fui aquela que dei ouvidos à serpente e escolhi pecar, desobedecer a Deus. Foi então que tudo começou a mudar. Conheci o medo, a vergonha, a dor. Fui aquela que gerou, deu luz a filhos, Caim, Abel e Sete. Mas também conheci a dor da morte de perto, quando meu filho Caim matou o seu próprio irmão Abel. Mas em meio a esse caos, Deus deu uma promessa. Disse que da minha descendência viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Eu não viveria para ver esse dia, mas eu vivi todos os dias esperando por ele. E foi em meio ao caos da queda que a esperança nasceu.
O tempo passou, mas a promessa permaneceu. Mesmo quando tudo parecia impossível, Deus não esqueceu. Bom dia, irmãos. Eu sou Sara, esposa de Abraão. Um dia eu recebi uma promessa de que eu seria mãe de uma grande nação. O tempo passou e nada acontecia. Percebi que estava envelhecendo, minhas forças, meu vigor estavam indo embora. E aquela promessa que eu havia recebido parecia cada vez mais e mais distante de acontecer. Foi então que eu tive uma ideia de dar uma ajuda para Deus. Ah, meus irmãos, que triste ideia foi aquela. Que infeliz decisão. Uma decisão que só me trouxe dor. Nasceu Ismael, filho do meu esposo Abraão, com a minha serva Agar. Os anos passaram. Certo dia, eu ouvi, quando já estava em idade bem avançada, ouvi que eu teria um filho. Eu ri, mas o meu riso, meus irmãos, não foi de alegria, não. Foi um riso de incredulidade. E apesar da minha incredulidade, o meu Deus foi fiel. Ele foi fiel. Eu engravidei, meus irmãos, e do meu ventre nasceu Ismael. Perdão, irmãos, Isaac. A memória já não está mais a mesma coisa, meus irmãos. Nasceu meu filho Isaac, quando já não havia mais nenhuma esperança humana. O que eu aprendi? Aprendi que Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Ele nunca se atrasa, meus irmãos. Do ventre estéril, Ele trouxe vida. E dessa promessa, Ele levantou gerações, até que viesse o Cordeiro perfeito. Aleluia. A promessa continuou, atravessando gerações. E antes mesmo de nascer, Deus já havia escolhido. Eu sou Rebeca, esposa de Isaac. Carreguei uma gestação difícil. Havia luta dentro de mim, pois eu gerava Esaú e Jacó. Quando eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu: 2 nações estão no seu ventre, e antes mesmo de nascerem, antes de praticarem qualquer bem ou mal, Deus escolheu um e rejeitou o outro. Eu vi o cumprimento dessa palavra, mesmo em meio a erros, enganos, decisões precipitadas.
E eu entendi que os planos de Deus não dependem da perfeição humana. Ele é soberano, desde o ventre até a eternidade. Deus escolheu antes do começo, para que no tempo certo o Messias fosse revelado. E quando ninguém vê, quando ninguém escolhe, Deus enxerga e transforma histórias. Eu sou Lia, a esposa que não foi amada. Todos sabiam que o meu marido não me amava. Eu vivi tentando conquistar um amor que nunca vinha. A cada filho que eu gerava era uma tentativa de ser vista, de ser reconhecida. Mas um dia, algo mudou dentro de mim. Quando meu filho Judá nasceu, eu decidi que não buscaria mais reconhecimento. E disse: eu louvarei ao Senhor. E aprendi que mesmo quando somos ignoradas por quem amamos, Deus nos vê e nos inclui em teus planos eternos. E quando o medo tentou calar, quando tudo parecia sem saída, uma mãe escolheu confiar. E Deus protegeu a promessa. Eu sou Joquebede, mãe de Miriam, Arão e Moisés. Na minha época, havia uma ordem cruel. Todo menino hebreu deveria morrer. Então, quando meu filho Moisés nasceu, eu vi que ele era especial e decidi não obedecer ao medo, mas confiar em Deus. Escondi meu bebê enquanto pude, mas chegou um momento em que precisei decidir. Coloquei meu filho em um cesto sobre as águas do Rio Nilo e o entreguei aos cuidados do Senhor e confiei. Deus o guardou, o preservou e o levantou como libertador. Moisés libertou nosso povo da escravidão pelas mãos poderosas de Deus, apontando para o dia em que o verdadeiro e perfeito libertador viria. No silêncio da dor e no peso da humilhação, uma oração foi levantada e Deus respondeu. Eu sou Ana e conheço a dor de um coração aflito. Eu não podia gerar filhos e isso era motivo de dor, angústia e constante humilhação. Eu poderia endurecer o meu coração, mas eu escolhi buscar o Senhor. Eu decidi orar, clamar, chorar na presença de Deus. E eu fiz um voto a Ele. Se Deus me desse um filho, eu entregaria de volta ao Senhor. Deus ouviu a minha oração e me deu Samuel. Ele nasceu. E Deus também me deu outros filhos e filhas.
e eu cumpri a minha promessa. Devolvi Samuel ao Senhor. E um dia, Deus deu o seu único filho por mim. E quando tudo parecia o fim, Deus estava começando algo novo. Uma história de fidelidade que entrou na linhagem da promessa. Eu sou Ruth, uma moabita. Eu não fazia parte do povo de Deus. Minha história parecia estar fora da promessa. Eu escolhi dizer: o teu Deus será o meu Deus. Deixei minha história, meu passado, para seguir o Senhor, e Ele me escolheu. Deus me deu redenção, me deu família, me deu um filho, Obed, e sem que eu imaginasse, eu fui incluída na linhagem do rei Davi. O meu nome foi incluído na linhagem do rei Davi e do próprio Messias. Aprendi que ninguém está longe demais quando decide seguir um Deus verdadeiro. Mesmo em meio a erros, consequências e recomeços, Deus não interrompeu o seu plano e a promessa continua. Eu sou a Batseba. Minha história é marcada por dor, pecado e perda. Me envolvi em um momento que me trouxe consequências profundas e vivi o peso dessas escolhas. Perdi um filho e carreguei a dor do luto. Mas Deus não encerrou a minha história ali. Em sua graça, Ele trouxe restauração e me deu outro filho, Salomão. E dessa linhagem viria o Messias. Eu aprendi que Deus não ignora o pecado, mas também não abandona quem Ele decide alcançar. E em meio às ruínas, Ele transforma ruínas em parte do seu plano eterno e perfeito. E depois de gerações, de lágrimas, de espera, de promessas, chegou o tempo perfeito. A esperança ganhou forma. O céu tocou a terra. A promessa anunciada no princípio se fez carne e habitou entre nós. Eu sou Maria, serva do Senhor. Fui surpreendida
com uma mensagem impossível, que eu daria luz ao Filho de Deus. Não entendi tudo, mas eu escolhi confiar e disse: eis aqui a tua serva, Senhor. Enfrentei dúvidas, olhares, julgamento, mas guardei tudo em meu coração e carreguei no ventre a promessa viva, Jesus. Aquele que veio cumprir o que estava prometido desde o princípio. A promessa feita a Eva, que atravessou gerações. No meu ventre, ela se cumpriu. Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo. De geração em geração, de dor em dor, de promessa em promessa, Deus estava escrevendo um único plano. E em cada vida, uma história. Não era sobre a força dessas mulheres, era sobre a graça e soberania de Deus. Um plano que não depende da perfeição humana. E tudo isso apontava para Cristo. E hoje, esse plano continua em nós. Nós também vivemos entre promessas e dores, entre lágrimas e esperanças, entre o que nós somos e o que Deus está formando. O mesmo Deus que sustentou cada uma dessas mulheres é o Deus que nos sustenta. E assim como nelas, o Senhor continua escrevendo uma história de graça, de geração em geração, até que Cristo seja formado em nós. Você pode aplaudir o nosso Salvador do mundo, o Cristo, a nossa promessa viva. Aleluia! Pastor. Bom dia, irmãos e irmãs. Pode manter essa musiquinha no fundo aí, porque nós vamos continuar falando sobre essa história que nós ouvimos aqui de maneira dramatizada, tão bonita, tão bem preparado. Parabéns às irmãs. Vocês fizeram algo que trouxe ensino aos nossos corações, nos emocionou e certamente glorificou o Senhor, porque contou a sua história. História essa que começa lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando o Senhor Deus diz para a serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira promessa. Esse foi o primeiro tempo em que Deus trouxe uma promessa que fez com que todas essas mães vivessem as suas histórias, sem deixar que a realidade que elas vivessem as destruísse, as tornasse pessoas amargas, feridas e desistissem da vida. A promessa de Deus é que haveria um descendente que reverteria todo o mal que a serpente tinha feito ao levar Eva
ao pecado. O que liga Eva, que foi a Sara, né, até a Maria, que foi a Ana Lúcia, o que liga toda a história é esse fio escarlate, esse fio vermelho, esse fio de promessa em toda a história bíblica. Conforme nós dizemos e ensinamos aqui na igreja, todo o Antigo Testamento, ele é a estrutura para o Novo Testamento. É como se fosse uma casa. Uma casa, ela é composta pelos fundamentos, por toda a sua fundação e também pelas suas paredes. A casa da nossa fé tem como fundamentos, como a sua fundação, as histórias que nós encontramos no Antigo Testamento. E as suas paredes são as verdades que nós entendemos no Novo Testamento. Mas o que liga Eva até a Maria é essa promessa, esse fio escarlate de que viria o Salvador de uma mulher. Esse teatro não fala de supermães, não fala de supermulheres, fala de como é que Deus usa pessoas comuns com propósitos extraordinários. Porque às vezes nós olhamos para mulheres como essas que nós vimos aqui e nós pensamos, nossa, como é que será que fulana foi? Nossa, Ana soube orar. Era uma pessoa comum. Nós vimos pessoas comuns aqui que não tinham nada de especial, foram usadas por Deus para o cumprimento da promessa dele. E nós vemos nitidamente algo muito impressionante aqui. É a expressão da graça de Deus. Veja como Deus derrama a graça. Ele vê uma mãe aflita como Lia, né? A história que foi representada pela nossa irmã Verônica, né? Lia não era a esposa preferida de Jacó. É interessante, né? Jacó gostava mesmo de Raquel. Mas quem é que estava na linha da promessa do Salvador? Não era a mulher amada, era a mulher desprezada. Não era Raquel, a esposa preferida, a mãe de José, que foi um grande rei, um grande líder de Israel, a mãe de Benjamim. Não. A mulher que Deus escolheu foi Lia, aquela que foi dada de maneira ardilosa pelo pai para ser esposa de Jacó, aquela que sofreu o desafeto do seu marido, aquela que recebeu graça do Senhor e foi transformada no nascimento do seu filho Judá, o quarto filho que ela teve. É graça do Senhor. Nós vemos a graça do Senhor na vida de Ana, mais outra mulher desprezada, porque era estéril. A sua rival, ou a segunda esposa do seu marido, Eucana, a desprezava, tirava sarro dela, e ela não tinha filhos, chorava diante do Senhor. O Senhor a assistiu com graça, a alcançou com graça. O que dizer então de Ruth? Ruth, a moabita. Os moabitas, eles eram um povo inimigo do povo de Israel. Os moabitas, eles contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Os moabitas eram um povo que não eram amigos de Israel. Mas Deus escolheu entre os inimigos alguém, alcançou Ruth através do seu relacionamento com a sua sogra, com o seu esposo. Deus alcançou Ruth. E ainda que Ruth tenha dito aqui que ela decidiu, nós sabemos muito bem que foi Deus que a alcançou. Porque ninguém decide pelo Senhor sem que o Senhor antes a chame para si. É graça do Senhor. Essa mulher merecia fazer parte da história do povo de Israel? Não merecia fazer parte. A graça do Senhor alcançou. O Deus vê a aflita. Ele viu Lia, ele viu Ana, ele viu Ruth, mulheres que enfrentaram desprezo, esterilidade, viuvez. E isso nos ensina que Deus não ignora o nosso choro, o choro secreto, as lágrimas que nós derramamos no travesseiro. Agora não falo só para as mães, todos nós. Talvez você vive alguma angústia, uma dor, um sentimento de inferioridade, talvez de desprezo. Estava conversando ali com uma mãe tão querida,
mas que às vezes tem vontade de esfregar a cara dos filhos no asfalto, né? E estávamos falando dos filhos do meio, os filhos que são sempre desprezados, né? Eu sou filho do meio, né? Às vezes a gente sente desprezo, a gente se sente inferior, porque parece que no modo como Deus está governando nossa vida, Ele não escolheu nos dar privilégios que Ele escolheu dar a outras pessoas. O que essa história que as mulheres contaram, especialmente dessas mulheres desprezadas, nos ensinam esta manhã, Deus nos vê. Deus vê as lágrimas que nós derrubamos no travesseiro. Ele conhece a dor. Quando nós achamos que nós não somos, que nós não temos, que nós não podemos. Ele não nos despreza por falta de poder humano. Muito pelo contrário. Ele tem prazer em escolher, em usar aqueles que têm poucos recursos para completar a sua história, para continuar o seu propósito bendito. Nós vimos também na história dessas mulheres aqui, que Deus é um Deus que redime os seus filhos que se afastam, os seus filhos que erram. Eles não ficam perdidos, Deus os redime. Começar com a vida de Eva, que por conta do que fez, deveria ter sido condenada e morta, porque essa era a promessa do Senhor: se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas o Senhor deu graça a ela para ela ter filhos, e ela se tornou parte da promessa. Não foi uma das mães que estiveram aqui, mas uma outra mãe que é muito conhecida pela história de redenção, é Raabe, que era uma prostituta em Jericó. Era uma mulher que não fazia parte do povo da aliança, estava afastada, longe das promessas de Deus, mas o Senhor a alcançou, e aquela mulher prostituta começou a fazer parte da linhagem do povo de Israel, casou-se com Salmão, né, e teve um filho Boaz, né, que acabou casando com Ruth, gerando Obed. Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, da onde descende o nosso Salvador. É Deus redimindo. Deus não deixa aqueles que pecam, aqueles que erram, perdidos na beira do caminho, sentado na beira do meio-fio, não. Deus está conduzindo, restaurando, nos trazendo de volta para fazermos a sua vontade, para vivermos o seu propósito. Não importa onde você tenha ido, não importa o que você tenha feito, não importa quanto erro você tenha cometido. Sabe aquela pessoa que você comete, que você conhece, e que está vivendo num pecado longe do Senhor? Essa pessoa não está com o seu destino decretado para sempre. Nós não sabemos. Você pode continuar orando por ela, você pode falar de Jesus para ela, você pode insistir com ela, porque o nosso Deus é um Deus que redime histórias, redime pessoas, como Ele fez com Eva, como Ele fez com Betseba. Nós vimos aqui, a Betseba estava aqui, né? Era a Cris, a Betseba, né? Como nós vimos aqui com Raabe. O nosso ponto de chegada é Maria, a última mãe do teatro, a mãe que representa uma entrega total. As palavras de Maria lá em Lucas 1,38 é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que o Senhor disse. Ser mãe da promessa não é garantir que os filhos não terão problemas. Viver debaixo da promessa do Senhor não é garantia que nós nunca teremos problemas. O chamado para nós é o mesmo de Maria, de nos entregarmos totalmente, de nos rendermos às suas mãos, de nos rendermos ao modo como Ele está guiando a nossa vida e toda a história, porque Ele nunca perde mão, Ele está sempre no controle, Ele é um Deus soberano. A história dessas mulheres nos mostra isso, nos ensina isso, um Deus que está controlando todas as coisas. Por isso eu e você podemos nos render aos seus pés, nos entregar nas suas mãos, confiar na condução do Senhor para nossas vidas, porque em todo tempo
o Senhor tem um só propósito: nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus. Ele não quer que você seja semelhante a Ana, que orou com fervor. Ele não quer que você seja semelhante a essas mulheres que tiveram fé e obtiveram o resultado das suas promessas. Não. O Senhor quer que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Ele é o fio escarlate encarnado. Ele é o Deus encarnado. É Ele que nos redime. É por causa dele que nós somos redimidos, somos perdoados. É porque Ele iria entregar o seu corpo, derramar o seu sangue, é que Ele pode dizer para aquela mulher adúltera, ou para aquela mulher que foi apanhada em adultério: eu também não te condeno, vai e não peques mais. É por conta dele que Ele pode dizer para nós, nesta manhã: eu conheço as suas falhas, eu conheço as suas dores, eu conheço os seus sentimentos, mas eu tenho uma história na sua vida. E eu paguei o alto preço para redimir a sua história. Quero convidar você a orar nesta hora. Eu queria te desafiar a fazer 2 orações. Primeiro, por você mesmo, pedindo que o Senhor te dê graça para contribuir naquilo que Ele espere que você contribua para a história de redenção que Ele está realizando em você e através de você. Sim, porque o Senhor pode querer estar realizando uma história de redenção na sua família toda, a começar na sua vida. Quem sabe na sua empresa toda, a começar na sua vida. Quem sabe no seu casamento, a começar em você. Eu quero que você ore por você. E eu quero desafiar também a orar por aquela pessoa que você conhece, que você ama, talvez um parente, e que está longe dos caminhos do Senhor. Talvez uma pessoa improvável será alcançada pelo Senhor. Como nós vimos aqui nesta manhã, não há ninguém que seja tão longe que o Senhor não possa resgatar. Eu te convido nesta hora a orarmos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos fez ver o cumprimento da Tua promessa, Pai. Porque essas mulheres do passado, Senhor Deus, olhavam para o futuro e esperavam, ansiavam pelo cumprimento da promessa. E nós, ó Deus, que vivemos agora, olhamos para o passado e vemos, ó Deus, a promessa se cumprindo em Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Senhor, obrigado, Senhor, porque a Tua promessa se cumpriu. E assim como cumpriste a Tua promessa em Cristo, assim, ó Deus, como trouxeste redenção, perdão para os nossos pecados, reconciliação contigo, ajuda-nos a crer que ainda hoje o Senhor está continuando a Tua boa obra de salvação. Nos alcançaste e possivelmente quer nos usar, Deus, para que nós sejamos instrumentos para abençoar outras pessoas, talvez pessoas da nossa família, a nossa família, os nossos casamentos, os nossos filhos, Senhor, as pessoas com quem nos relacionamos no trabalho, os amigos, as pessoas, ó Deus, com quem temos contato no dia a dia. Pai, nós nos prostramos aos Teus pés, nós nos entregamos às Tuas mãos, como Maria fez, e queremos dizer assim: Senhor, eis-nos aqui, somos Teus servos e Tuas servas, usa-nos a nós, para a glória do Teu nome, para continuarmos a história de redenção que o Senhor está fazendo neste mundo, Pai. Eis-nos aqui, somos gratos por sermos alcançados, e queremos, ó Deus, ser instrumentos para alcançar outras pessoas. Pai, nesta hora nós nos entregamos essas pessoas, ó Deus, que o Seu Espírito traz às nossas mentes. Pessoas, ó Deus, que muitas vezes nós achamos que são impossíveis de ser alcançadas pelo Senhor. Pessoas que se perderam na vida de fé, pessoas que nunca tiveram fé, pessoas que viraram as costas para o Senhor. Senhor, a história de mulheres como Raabe, como Betseba, como, Senhor Deus, Ruth, a própria Eva, nos inspiram a crer que o Senhor é o Deus que alcança pessoas, por mais distantes que estejam. Por isso, ó Deus, nós ousamos apresentar essas pessoas no Teu altar.
colocamos elas nas tuas mãos, clamamos graça, clamamos misericórdia. Sim, Deus, queremos vê-las rendidas aos teus pés, glorificando ao Senhor. Por isso oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor envie o teu Espírito Santo, os mensageiros do Senhor, Deus, e quebrante esses corações, para que eles também te conheçam como nós te conhecemos, Pai. Sim, Deus, nós oramos assim nesta hora, Pai. Somos gratos, ó Deus, por essa promessa bendita. Obrigado, Deus, por essas irmãs que apresentaram esse teatro e trouxeram essa instrução que nos emocionou nesta manhã, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque o teu Filho Jesus veio, nos redimiu e nos reconciliou contigo, Pai. A ti seja toda a honra e glória, hoje e sempre. Amém e amém. Suzana. Gente, que alegria, que privilégio poder representar aqui a história dessas mulheres da Bíblia, né? Através aqui das minhas irmãs que representaram muito bem. Parabéns, amadas. E agora eu quero até dar um testemunho de mãe. Lá em casa, enquanto a gente preparava as lembrancinhas para as mães, eu estava lá, aí Davi veio e a gente começou a conversar, e ele: mãe, qual o sentido de tudo isso, né? A gente fazer tudo é para agradar o coração de Deus? É para que Ele nos ame mais? Falei: não, filho, não é nada disso mesmo, né? Não faz sentido isso, porque a gente não precisa fazer isso. Mas é por amor a Jesus. É porque eu amo Jesus. É porque nós temos que amar Jesus. É por isso que a gente faz isso. É por isso que a gente vem na EBD, vem no culto, não é? Porque a gente ama Jesus. É claro que a gente quer agradar, mas a gente nunca agrada, né? Porque a gente é imperfeito, a gente é pecador. Mas eu falei: filho, é porque a gente ama Jesus e que a cada dia a gente possa amar mais. Amém? E agora é claro que a gente gostaria de presentear as nossas mamães, né? Eu vou pedir às nossas mães que fiquem em pé aí no seu lugar. Eu vou pedir ajuda, né, de 2 voluntárias. Camila, você poderia nos ajudar? Quem mais? Cadê a Bibi? A Duda? Alguém? A Samira? A Samira veio. Camila, pode pegar esse aí, sim. Um para cada mãe. E Samira, você entrega um kit desse. Esse aqui é das mulheres da terra. Isso aí. Vocês vão receber aí uma pequena lembrancinha. As mulheres que representaram aqui, as mães da Bíblia, todas, vocês já tiraram até os seus figurinos, né? Mas podem vir aqui à frente, vocês também vão receber uma lembrancinha aí de gratidão por terem nos ajudado, terem participado. Venham cá, mulheres. Venha cá, Ruth, Rebeca, venha cá, Lia, a Eva não está, a Sara teve que sair. Muito obrigada. Está faltando além da Sara? Eva, né? Melhor dizendo. O que está faltando? Ana. A Ana também teve que sair. Que ela é Maria, pastor.
essa é uma pequena lembrança, um presentinho para você, mães, e que Deus abençoe cada uma de vocês, cada família aqui representada. Obrigada, mulheres, por toda a ajuda. Parabéns. Deus abençoe vocês. E para a gente encerrar, gostaria que a gente orasse pela vida de todas as mães. Convidar o pastor Wanderson para estar orando para nós nesse momento. E a gente também já encerra, tá? Um bom domingo, um bom almoço no Dia das Mães. E à noite nós estamos aqui de volta. Amém? Vamos orar? Estenda as suas mãos. Sim, Senhor, nesta manhã nós queremos mais uma vez colocar a vida de cada uma dessas mulheres diante da Tua presença, Senhor. O Senhor sabe o quão preciosas elas são. O Senhor é quem conhece os seus sonhos, os seus medos, os seus desejos, aquilo que muitas vezes passa na cabeça que ninguém sabe, Pai. Mas o Senhor conhece. Nós queremos te pedir, Senhor, que a Tua mão continue sendo estendida sobre a vida dessas mulheres. Que essas mulheres cada dia cresçam mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que cada dia mais essas mulheres sejam abençoadas, instruídas pela Tua palavra, Senhor, para serem as mulheres que vão abençoar os seus maridos, vão abençoar os seus filhos, que vão abençoar os seus lares, Pai. Que o Senhor continue dando sabedoria a cada uma delas, que o Senhor continue dando força para enfrentarem os dias de luta, os dias de dificuldade, Senhor. Mas que em todo tempo elas continuem, Senhor, aprendendo a amar mais e mais o Senhor, sabendo do privilégio que é e o prazer que é a capacidade de poder gerar vida, Senhor, que o Senhor deu apenas a elas. Nós queremos abençoá-las, Senhor, pedir para que o Senhor continue cada dia mais abençoando a vida delas. Nós oramos assim, gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.